Fala galera, beleza? Primeira aula do módulo 4.1 aqui do curso de matemática, do módulo 4 aqui do Clube 800, que a gente vai falar de 4 operações. Nessa primeira aula eu quero falar rapidinho com vocês sobre o sistema de numeração decimal, que é o sistema que nós utilizamos, Por que esse sistema se chama sistema de numeração decimal? Decimal vem do número 10, tá galera? Então, quando eu falo de sistema de numeração decimal, é porque eu estou pensando em um número que vai crescer de 10 em 10. Isso funciona como? Isso funciona, a gente aprende desde pequenininho, desde lá do comecinho da nossa vida escolar, que os números podem ser divididos em algumas classes e algumas ordens. Então, vamos lá, vamos relembrar. Eu tenho 3 ordens, Centena, dezena e unidade. E essas 3 ordens estão presentes em infinitas classes. A classe dos números simples, depois a classe dos milhares, depois a classe dos milhões e dos bilhões e assim por diante. Então, por exemplo, se eu tenho um número 5.843, cada um desses algarismos aqui representa uma ordem que está dentro de uma classe. Então, por exemplo, esses 3 primeiros algarismos aqui, o 3, o 4 e o 8, estão na classe dos números simples. O 3 é o algarismo que representa as unidades desse numeral aqui, o 4 é o algarismo que representa as dezenas e o 8 é o algarismo que representa as centenas. Toma muito cuidado, porque algarismo é diferente de número. Se a gente for fazer uma analogia, é como se os algarismos fossem as letras e os números fossem as palavras. Porque pensa bem comigo aqui, Esse algarismo 5 aqui, ele está representando uma unidade de milhar, Eu tenho unidade, dezena, centena, e aí depois eu venho para a unidade de milhar, e aí dezena de milhar, centena de milhar, e depois eu vou para a unidade de milhão e assim por diante. Mas esse algarismo 5, que está representando essa unidade de milhar, ele tem um valor que é maior do que o valor do número 5. O valor desse algarismo significativo aqui é de 5.000, Nesta posição em que ele se encontra, ele representa 5.000 unidades, ou seja, é um número igual a 5.000. Da mesma maneira, eu posso falar que o 8, que é o algarismo que está representando as centenas desse número aqui, ele representa 800 unidades. O 4 representa 400 unidades, 40 unidades, e o 3 está na casa das unidades e ele representa mesmo somente as 3 unidades. O que é interessante aqui? Repare o seguinte, quando eu vou de unidade para dezena, eu multiplico por 10. E de dezena para centena eu também multiplico por 10. E de centena para unidade de milhar eu também multiplico por 10. É por isso que o sistema de numeração que nós utilizamos chama-se decimal. Porque eu sempre vou multiplicando esses valores por 10. Então, toma muito cuidado. O algarismo não necessariamente vai representar o número que ele vale, tá? O algarismo 5, nesse caso aqui, vale 5.000 unidades e não somente 5. As 2 primeiras operações que nós vamos estudar aqui são a soma e a subtração. A soma é a adição de números, Quando eu somo um número com outro, é quando eu adiciono um valor a outro valor. Não necessariamente o resultado vai aumentar, porque você sabe que daqui a algum tempinho a gente vai começar a estudar os números negativos, Então, quando você estuda números negativos, que são inteiros negativos, você pode ter um decréscimo, mesmo que você esteja somando valores. Mas o que é importante para eu te mostrar aqui agora? Que quando você vai somar e subtrair valores, números, você tem sempre que respeitar a ordem, a posição das ordens e das classes vigentes naqueles números. Como assim, Otávio? Se você vai somar, por exemplo, 128 e 35, é importante que você posicione unidade, dezena e centena juntas, tá? Então, por exemplo, no 128, o algarismo que está na casa das unidades é o 8.
O algarismo que está na casa das dezenas é o 2 e o algarismo das centenas é o 1. E do 35, o 5 está na casa das unidades, o 3 está na casa das dezenas. Então, quando eu for somar esses dois valores, eu vou somar unidade com unidade. Então, 8 mais 5 é 13. E aí, lembre-se que em cada uma das casas, ou seja, na casa das unidades, das dezenas, das centenas, das unidades de milhares, eu só posso colocar um algarismo. Então, eu coloco aqui o algarismo da unidade e o algarismo da dezena, pois o resultado foi 13, vai somar na casa das dezenas. Entendeu? Então, ó, 1 mais 2, 3, mais 3, 6, e aqui 1. Então, 128 unidades mais 35 unidades são 163 unidades. Para fazer uma subtração, eu vou colocar aqui o mesmo valor, 128 menos 35, eu também preciso respeitar as ordens. Um algarismo em cada ordem. O algarismo das unidades do primeiro número está na ordem das unidades, o 2 na dezena e o 1 na centena. O 5 aqui está nas unidades, o 3 está nas dezenas. 128 menos 5. Agora eu vou subtrair, eu vou diminuir. Então, quando eu faço 8 menos 5, eu tenho que pensar quantos números eu preciso para ir de 5 a 8. A subtração é a operação inversa, né, da soma, da adição. Então, 8 menos 5 são 3. 2 menos 3, eu não consigo fazer essa conta. O que eu faço então? Eu preciso aumentar esse número. Sempre que você não conseguir diminuir um número do outro, porque ele é menor do que o outro, você vai pedir emprestado. O que é isso? O que é o pedir emprestado? Você vai transformar esse algarismo que está na casa das centenas aqui, vai tirar uma dezena dele. Então, você tinha uma centena, você vai transformar isso aqui em uma dezena aqui. Ou seja, você vai ficar com 12 unidades. 12 unidades menos 3 são 9 unidades. E aqui onde tinha zero, você diminui um valor, um número. Então, você fica com zero. Então, eu tenho 93 unidades aqui nessa subtração. Multiplicação. O que é a multiplicação? A multiplicação nada mais é do que uma adaptação de uma conta de adição que repete a adição de um valor mais de uma, duas, três, 4 vezes. Então, o que acontece? O que perceberam os matemáticos? Que quando eu somo, por exemplo, 8 mais 8 mais 8 mais 8, eu posso fazer a conta, eu vou encontrar aqui 32. Mas eu posso representar isso aqui como sendo uma multiplicação de 8 4 vezes. Isso é multiplicação. 8 vezes 4 nada mais é do que a soma do 8 com ele mesmo 4 vezes. Então, eu tenho aqui 32. A partir disso, criou-se a tabuada, que são as principais contas, ou seja, as multiplicações de um valor por 1, 2, 3, 4, 5, até chegar a 10. E para que se criou isso? Porque imagine se eu, quando eu tivesse que fazer a conta 9 vezes 7, tivesse sempre que somar o 9 com ele mesmo 7 vezes. Isso ia me dar muito trabalho, isso ia me fazer perder muito tempo. Então, os matemáticos perceberam que se eu souber o resultado de 9 vezes 7, 9 vezes 8, 5 vezes 6, 7 vezes 3, automaticamente eu vou ganhar tempo para fazer contas maiores. Além disso, resolver tudo por somas ia me deixar ia me fazer perder muito tempo na hora de fazer uma conta como essa, 38 vezes 13. Eu ia ter que fazer uma soma 13 vezes, né? Então, a multiplicação saiu daí. E aí, como que nós fazemos para fazer multiplicações maiores, né? Vou mostrar o passo a passo aqui para vocês, para se você não lembra, você vai conseguir relembrar dessa parte da multiplicação, beleza? Então, olha só. Primeira coisa de multiplicação é que você precisa saber a tabuada. Se você for para o Enem com a tabuada fraca, a chance de você não terminar a prova dentro do tempo é muito grande, tá? Então, se a sua tabuada não estiver em dia, é bem provável que você vai deixar algumas questões em branco. Então, você precisa treinar a tabuada.
Treinar a tabuada é decorar a tabuada, Otávio? Eu penso que assim, ó, quando você está fazendo exercícios, você sempre está fazendo contas de multiplicação o tempo todo. Quando aparecem contas de multiplicação que você falha na tabuada, sempre tem aquelas continhas que você falha. Você deve perceber as contas que você não sabe da tabuada, anotar elas no seu caderno de lacunas para você relembrar elas. Não é decorar, é relembrar. Lembra que aprender é reter conteúdo na memória de longo prazo. Então, o que você estuda, você revisa 7 vezes e isso vai estar na sua memória de longo prazo. O que acontece com a tabuada é exatamente a mesma coisa. Então, vamos fazer aqui, ó. Quando eu vou fazer uma conta como essa, eu tenho que multiplicar, primeiramente, o algarismo da unidade por todos os algarismos que estão lá em cima. Então, 3 vezes 8 é 24, sobem 2, 3 vezes 3 é 9, mais 2, 11. Agora eu venho para o algarismo das dezenas. E o detalhe aqui é que eu não vou colocar nenhum algarismo aqui embaixo do 4, tá? Então, aqui não tem algarismo nenhum mais. Então, eu vou fazer 1 vezes 8, que é 8, 1 vezes 3, que é 3. E aí eu vou somar esses dois algarismos aqui. 4 com nada são 4, 1 com 8 são 9, 1 com 3 são 4, 494. Esse espaço que eu deixei em branco aqui, se eu tivesse mais um número para multiplicar, eu ia ter que deixar dois espacinhos em brancos. Se eu tivesse mais um, eu deixaria 3 espacinhos em brancos e assim por diante, ok? Aqui eu tenho 456 vezes 70. Sempre que você tiver um zero aqui no final, pessoal, ou 2 zeros, ou 3 zeros, você pode fazer o seguinte. Coloca esse zero diretamente aqui no resultado. Você não vai fazer contas com o zero, você só vai fazer as contas com 7. O zero já está no seu resultado, tá? Por que isso acontece? Por conta desse espaço que eu deixo aqui. Se eu multiplicar todo mundo aqui por zero, olha só o que vai acontecer. Eu teria uma primeira linha aqui toda igual a zero. E aí esse zero já estaria no meu resultado, porque eu não coloco mais nenhum número aqui embaixo. Então, eu teria que multiplicar o 7 pelo 6, pelo 5 e pelo 4, e o resultado dele apareceria daqui para cá. Então, o zero seria o último algarismo e eu teria o resultado de 7 por 456 antes do zero. Para não precisar fazer isso, eu já coloco o zero aqui no final do resultado e faço só a conta com 7, beleza? 7 vezes 6, 42, vão 4. 7 vezes 5, 35, mais 4, 39, vão 3. 7 vezes 4, 28, 28 mais 3, 31. Então, eu tenho aqui 31.920. Vamos para a divisão agora. Divisão, olha só. A divisão é a operação inversa à multiplicação, ok? Então, se eu falo para você que 5 vezes 3 são 15 unidades, se eu quiser pegar o 15 e dividir ele em pedacinhos de 5, eu vou ter 3 pedaços de 5. Pensa comigo. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. É verdade. Então, a divisão nada mais é do que pegar um inteiro e dividir em partes iguais. Na divisão nós temos, então, por exemplo, 100 dividido por 20, eu quero pegar o 100 e dividir o 100 em pedacinhos de 20. Imagina que você tem R$100 e quer trocar em notas de 20. Você tem uma nota de 100, vai trocar em notas de R$20. Você vai precisar de quantas notas de R$20? De 5 notas, né? Porque 5 vezes 20, ou seja, o 20 somado a ele mesmo 5 vezes, é igual a 100. Na divisão, nós temos 4 elementos. Eu vou chamar esse elemento aqui de dividendo, esse aqui de divisor, o resultado vai ser o nosso quociente, e eu ainda vou ter o resto aqui embaixo. Olha como que eu faço uma conta de divisão. Eu tenho aqui 492 dividido por 3. Para eu não precisar pensar qual número eu vou multiplicar por 3 para dar 492, eu posso ir escolhendo aqui a partir da casa do número que está à esquerda para a direita, números que podem ser divisíveis por 3. Então, ó, o primeiro número que eu tenho aqui é 4. 4 é maior do que 3, então eu consigo dividir o 4 em 3. Mas vai sobrar resto, né? Se eu tenho
4 balinhas e quero dar a 3 meninos, eu vou dar uma para cada e vai sobrar uma balinha. Então, o que eu vou fazer aqui? 1 vezes 3 vai ser 3. Então, olha só. Eu pego esse número, multiplico pelo divisor e o resultado eu coloco aqui embaixo. E aí eu faço uma subtração de lá. Ó. 4 menos 3 é 1. Agora, eu já tenho um resto 1 aqui, já desci o 4, vou descer o próximo número aqui, que é o 9. Então, eu faço 19 dividido por 3. 19 dividido por 3 é 6. Não, mas 6 não vai dar exato, Otávio. 6 vezes 3 é 18. Não tem problema. Coloque aqui o seu resultado. 19 menos 18, o resto é 1. Agora eu desço 2. Então, eu tenho 12 dividido por 3. Se eu multiplicar aqui 4 por 3, eu vou achar aqui o 12. 12 menos 12 é nada. Então, é assim que você faz a divisão. Se você não se lembra, esse elemento aqui é o que eu chamo de resto. Existem algumas peculiaridades na divisão que você tem que tomar muito cuidado. Mas isso eu vou mostrar agora no próximo módulo, em que eu mostro as peculiaridades de adição, de subtração, de multiplicação e de divisão.